Oi, vê se tá com som agora. Vê se tá com som agora, tá? Sem som ainda? Sem som? Tá sem som. E agora, gente? Tá com som? Vê se melhorou. Vê se melhorou agora. Ok, melhorou o som. Essa porcaria desse troço que eu comprei não funciona, tá? Valeu, gente. Então estamos aí. Deixa eu tirar isso aqui, porque já vi que isso aqui não rola. Também já tá com a bateria fraca já. Tá com a bateria fraca. Bom, pessoal, então tamo aí, tá? Vamos ver aqui o que chegou, tá? Nossa, Fred Amaral, Silvio Spot, Ioná, Peter, Silvio, Tosi, Luiz Augusto, Fred Amaral, Peter Samhain, Silvio Spot, Ioná, Fred Amaral, ok, Silvio Spot, ok. Tá, eu tô tentando aqui usar um microfone, mas tem hora que ele funciona, tem hora que não funciona, é um saco isso, tá? E às vezes a gente nem tem ideia do que acontece, tá? É um negócio que eu comprei de som, mas eu acho que tá pior do que eu. É isso aí, gente. Muito boa noite. Espero que a quinta-feira de vocês tenha sido aí uma excelente quinta-feira, que esteja tudo correto aí com vocês, esteja tudo bem, né? Trabalhando para variar, né? A live de ontem também foi uma boa live lá no YouTube, tá? Não se esqueça que o YouTube lá tem um clube de canais, tá? Tem uma série de vantagens no YouTube. E se vocês por acaso não me verem mais por aí, eu tô lá no Gettr, tá? Que é Gettr, que é uma rede social mais tranquila de estar, tá? É a rede social dos banidos, tá? Então se eu for banido aqui, eu estarei lá, tá? Só tô dando aqui uma pequena dica para vocês, né? Se por acaso o Ailton de repente desaparecer, tá bom? Desaparecer, né? Então é isso aí, gente. Tá, vamos aqui às perguntas. Enquanto não tem pergunta, a gente tem um monte de assunto, né? Eu andei lendo um pouquinho, relembrando, né, sobre a Revolução Francesa. E uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas perguntam, por que é esse conceito de esquerda e direita? Por que, por exemplo, o totalitarismo é de esquerda e direita é mais para o capitalismo? Isso vem lá da Revolução Francesa, gente. Vem lá da Revolução Francesa. Nós tínhamos, dentro da Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa tomou o país, né? Quando o Robespierre, né, que foi o líder desse movimento todo, então quando houve realmente a Revolução, haviam dois, eu posso dizer assim, partidos, ou dois grupos que se degladiavam pelo poder, né? O primeiro foi os jacobinos. Os jacobinos ficavam à esquerda, né? Ficavam à esquerda ali de uma espécie de parlamento que eles tinham, tá? Ficava à esquerda. Então, os jacobinos, quem eram os jacobinos? Eram os trabalhadores, eram a classe trabalhadora, a classe, digamos assim, os agricultores, era aquela classe mais baixa, era o povo, que eles chamavam o povo. E tinha no lado direito, tinha os girondinos, que eram ali a burguesia, né, toda aquela classe mais abastada. Então todas essas filosofias que se dizem do povo são do lado esquerdo, que são ali jacobinos, né, e tem os girondinos da direita. Então por isso há hoje essa coisa de esquerda-direita, tá? Esquerda-direita. Então quando a gente fala assim, você é um jacobino, tá? Eu estou te chamando de esquerdista. E você um girondino, estou te chamando de direitista, tá bom? Isso é uma dúvida que muita gente tinha. Eu comecei a ler um livro aqui, eu falei, puxa, o pessoal provavelmente, né, não vai saber disso, né? Não vai saber disso, tá? Mas
sendo os jacobinos como eles são, né, tem um lema deles que é muito interessante e que é muito atual, né? Tem um lema dos jacobinos que diz assim: precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Esse era o mote, era o lema dos jacobinos, tá? Então, para a gente saber realmente com quem que a gente está lidando aí, né? Quem são esses jacobinos ou, né? Quem são esses esquerdas, né? Então, a gente está vendo aí pelo mundo que isso não anda lá muito diferente, não, né? Uma outra coisa que eu li também bastante interessante, que eu resolvi também deixar aqui para vocês, foi o fascista, ele mata em nome de uma raça, né? Você vê os nazistas eram raciais, né? Tinha aquela coisa racial. E o comunista, ele mata em nome da classe, né? Que é a famosa luta de classes, tá? Isso é bom eu já passar para vocês, porque isso está muito fresco na minha cabeça. Desculpa, gente. Daqui a um tempo eu vou esquecer isso, então eu já deixo aí isso bem como um recado para vocês, né? Para vocês terem alguma fonte de pesquisa, né? Conceitos, por exemplo, muita gente fala o que é, por exemplo, o socialismo fabiano. Vocês já ouviram falar de socialismo fabiano, né? As pessoas dizem, né, que o PSDB ele pertence a uma escola de socialista chamada socialista fabiano, né? O nome Fabiano vem de um general romano chamado Caio Fábio, em que ele preconizava uma forma de dominar, né, os outros povos aos poucos, devagar. Quando os povos notarem, eles já estavam dominados. Então esse é um tipo de socialismo chamado socialismo fabiano, ou seja, quando você bobear, você já é socialista. Tá? Então essa é a arma do socialismo fabiano, né, que está muito em voga. Muitos socialistas fabianos interessantes, vocês vão cair de costa agora, mas o H.G. Wells, quem conhece aí o H.G. Wells, que é um escritor de ficção científica, ele era socialista fabiano, gente. Tá? Bernard Shaw, socialista fabiano. Tá? Só um pouquinho aí de história para vocês, só para dar uma esquentada aqui, né, na live, né, ou mesmo dar até uma forma de discussão. Tá? Tem um Silvio Spot que chegou. Peraí, já tem bastante gente aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui porque... Tá, Silvio Spot, Tosi Luiz Augusto, Fred Amaral, Ioná, Fred Amaral, Silvio, Peter Samarim, professor, não vi mais aquele senhor do anúncio da maçonaria. Deve ter sido depois que o senhor desmascarou ele. Não, eu não tô com essa bola toda não, Peter. Não tô não, tá? Deve ter faltado grana, ou sei lá, deve ter a polícia ter descoberto, sei lá, não sei, cara, não tenho a mínima ideia do que realmente aconteceu lá com o cara, tá? Mas no caso não fui eu não tenho esse poder todo não, tá bom? Ioná, por que sumiria? Pois é, né, Ioná? Por que sumiria? Também acho, né? Às vezes o cara faltou grana para botar anúncio, alguma coisa desse tipo, né? Tá? Silvio Spot, Ailton, você vai ver o novo seriado do Talk? Vou, estreia hoje, né? Vou ver sim. Vou ver se não tem, pelo amor de Deus, né? Tá? Se não tem essas coisas aí, né? Que a gente sabe o que é, né? Tá? Lacração. Tá? Tomara que esse seriado não tenha lacração, porque eu vou te contar um negócio, o tal de lacrar, que é um negócio terrível. Vamos ver, tá? Vocês vão bagunçar o Tolkien. A história do Tolkien é muito interessante, gente. O Tolkien, ele era um escritor católico de direita, sabia? Então qualquer esquerdada que vocês veem nos filmes do Tolkien não é do Tolkien não. Tá bom? Beleza. Peter Samarim vai ser banido não, tem um monte de gente falando besteira aí no YouTube, não foram banidos. Pois é, banido eu creio que não vou não. Né? Eu não tenho esse alcance que essas pessoas têm não. Jefferson Alves entrou, Júnior Ferreira RJ entrou, Atlântica Rádio FM entrou, boa noite Marcelo.
E eu na esquerda, os braçais. Isso aí, tá? Isso aí. Júnior Ferreira, boa noite, professor. Boa noite, Atlântica Rádio TV. Eu vi o senhor, gostei da postura e desempenho da Simone Tebet. O que você achou? Cara, Marcelo, eu sinceramente, eu me desapontei um pouco com a Simone Tebet. Entendeu? Eu me desapontei um pouco. Eu realmente, com aquela entrevista, com aquela debate lá, eu me desapontei um pouco, sinceramente, tá? Eu tenho que rever esse conceito, tá? Mas eu já desapontei um pouquinho, tá? Cada um vê da sua forma, né, Marcelo? Cada um vê do seu jeito, né? Eu vi, tá? Sinceramente, eu não gostei. Silvio Spotlight, quem instituiu que a direita é o bem e a esquerda é o mal? Não, na realidade, isso não existe, tá, o Silvio Spot? Direita não é bem e esquerda não é mal, tá? Principalmente no caso da magia, né? A gente tem que separar, muito bem separado, o que é esquerda e direita em política e o que é esquerda e direita em magia. São coisas diferentes, completamente diferentes. O conceito é diferente, tá? Então não vamos juntar direita e esquerda em política de direita e esquerda de magia, que não tem nada a ver as duas coisas, tá bom? Na magia, a direita são os espíritos mais, digamos assim, que é a via fácil da magia. Então você tem na direita espíritos, anjos, você tem grandes espíritos de luz, tá? Essa é a magia da direita. É aquela magia de que você que você faz invocações, que você reza, tá? É aquela magia mais tranquila de se fazer. A esquerda, por você tratar com espírito menos evoluídos, te dá um pouco mais de trabalho. E a esquerda, ela é muito amoral, não é imoral, gente, é amoral. Ou seja, a esquerda, os espíritos são um pouco mais difíceis de se trabalhar. Então, para se trabalhar com esquerda, você tem que ter um conhecimento muito grande. A esquerda, ela acaba te ensinando mais do que a direita. É uma coisa também bastante interessante. A esquerda te ensina mais que a direita, tá? Por quê? Porque exige de você uma performance muito, muito maior, tá? Então, Silvio, não tem nada a ver com bem e mal, não, tá? Não tem nada a ver com bem e mal, não. Porque o que acontece? Muitas correntes religiosas, né? Muitas áreas de... Principalmente a religião, né? Deixa eu melhorar a luz aqui. Acho que não melhorou, não. Melhorou? Não. Tá? Muitas áreas aqui, que a religião... Deixa eu ver se eu consigo acertar essa luz aqui, porque acho que acabou a bateria. Não deu. Mas acho que está dando para vocês me verem aí, né? Tá? Então, muitas áreas da religião que instituíram a esquerda ser o mal, mas na realidade não é o mal, né? E mal e bem é um conceito também que a gente pode ver que tem diferenças em vários lugares, né? O mal e bem, ele é relativo, tá? Então não podemos considerar esquerda e direita na política e na magia como mal, tá? A esquerda não é o mal na política, não é o mal na magia, tá? São formas diferentes de ver as coisas, tá bom, Silvio? João Misanthropic Art entrou. Peter Samhain, vai ter lacração na série sim. Tolkien deve estar se revirando no túmulo com o elfo negro. E putz, é mesmo, né? Aí você já tirou a minha já tirou a minha vontade de ver, tá, Peter? Aí não, né? Aí é complicado. Entendeu? Aí é muito complicado, né? Você começa a fazer esse tipo de coisa, acaba perdendo visualização, porque deixa de ser o real. Eles estão tirando né, tirando a linha original, a originalidade da série para lacrar. Isso realmente é complicado, viu, Peter? Complicado. Já tô meio assim de ver, tá? Eu prefiro eu tô aqui, eu tô com uma estação de rádio aqui que eu tô regulando. Eu prefiro continuar regulando minha estação de rádio aqui, tá? Silvio Spot, é da magia que perguntamos sobre as mãos. Exatamente, tá?
Então, mão esquerda e mão direita não tem nada a ver com bem e com mal, tá bom? Você pode encontrar o mal na direita e encontrar o mal na esquerda, tá? Depende do uso que você faz, tá bom? Fala para nós sobre Hiram Abif, o filho da viúva. Por que filho da viúva? Vamos lá. É uma lenda, é a lenda do terceiro grau da maçonaria, tá? É uma lenda que eu não posso entrar muito em detalhes. Primeiro que a gente não tem tempo aqui, e segundo que vocês não vão entender, a verdade é essa. Então, quem era Hiram? O Salomão, quando quis construir o templo, ele precisava de um arquiteto, mas ele não conhecia nenhum arquiteto, ele não tinha conhecimento de nenhum arquiteto. Então ele foi em um rei, o rei de Tiro. Ele procurou o rei de Tiro, que era um país que ficava do lado ali de Israel, onde hoje Haifa, por ali, tá? Aquela região ali. Ele procurou o rei de Tiro e perguntou, eu gostaria de conhecer se tem algum bom arquiteto, você conhece? Aí o rei Hiram de Tiro falou assim, olha, eu tenho um xará meu chamado Hiram, que é um arquiteto, é filho de uma viúva. Ele é conhecido na cidade dele como o filho da viúva. Se você chegar na cidade e procurar pelo filho da viúva, você vai encontrar um cara chamado Hiram Abif. Salomão então mandou procurar lá na cidade do Hiram Abif, procurar pelo filho da viúva, achou o Hiram Abif. O Hiram Abif então fechou o contrato com ele para construir o templo de Salomão. Mas o Hiram, ele tinha a turminha dele, ele tinha os operários dele, que conheciam as artes da construção de um templo. Entenda bem, no templo, naquela época de Salomão, você construir aquele baita daquele templo, né, conforme aparece nos desenhos, é muito difícil, não havia conhecimento de materiais, não havia ferramenta nem nada. Então ele detinha um conhecimento ali que era um conhecimento de origem muito ancestral para construir o templo. E ele trouxe com ele uma guilda de pedreiros, que é uma sociedade secreta composta de aprendizes e companheiros. Ele era o mestre, né? Então, aprendizes e companheiros que ele, para entrar na sociedade dele, tinha que fazer uma iniciação, né? Você tinha que provar que era um bom aprendiz para passar a ser companheiro. Então, o que fazia o aprendiz? Trabalhos tranquilos. Ele pegar uma pedra bruta e fazer com que a pedra bruta fique uma pedra quadrada, não muito perfeita, né? Uma pedra mais ou menos quadrada. E a função do companheiro qual era? Pegar aquela pedra que o aprendiz colocou como quadrada e alisar a pedra, fazer com que a pedra fique perfeitinha. Tá? Então era essa a função do companheiro, né? Então o símbolo do companheiro dentro da maçonaria é uma régua, né? É um esquadro, né? Por quê? Para poder acertar os ângulos da pedra que o aprendiz não tinha condições de saber, não tinha conhecimento ainda. E qual era a função do mestre? Pegar essas pedras e orientar, olha, tal pedra tem que ser colocada desse jeito, utilizando-se dessa argamassa. Tá? Então você vê que dentro da maçonaria você tem um símbolo da trolha, né? Que a gente chama de colher de pedreiro, né? Que vai assentar a massa. Bom, o Hiram Abif, então, ele foi lá, construiu o templo, muito bem, mas dentro da equipe dele, tinha uns 3 camaradas que tinham uma baita inveja para ser mestre, para conhecer as artes que o Hiram Abif conhecia. Então eles pegaram o Hiram Abif, cercaram o Hiram Abif e tentaram arrancar dele a palavra secreta e o conhecimento de toda daquela noção de arquitetura que ele tinha. Eles não conseguiram obter, né? Hiram não conseguiu, não se deixou, né, pela tortura, não se deixou convencer, mataram o Hiram e esconderam o corpo do Hiram, enterraram, né, o corpo do Hiram. Quando Salomão soube disso,
Meu Deus, Salomão ficou bravo, ficou bravíssimo e mandou fazer uma caçada a esses 3 camaradas e encontrar o túmulo de Irã Abif. Quando ele encontrou o primeiro cara que matou Irã Abif, ele perguntou: onde é que está o túmulo do Irã? Ele falou assim: está em tal lugar, assim, vocês vão ver uma acácia plantada em cima do túmulo. Por isso que a acácia, ela é uma simbologia muito grande, né? Tem uma simbologia muito grande com a maçonaria. Então Salomão foi lá, descobriu, enterrou, fez o enterro do Irã Abif de uma forma, né, enterro de estado, bonitinho, executou os 3 caras que mataram Irã Abif, mas o segredo do Irã, da construção, né, de grandes coisas, morreu com o Irã. Tá bom? Então isso é que eu posso contar para vocês assim, sem detalhe. Tem muito detalhe isso aí, gente, tem muito detalhe, tá? Mas é que eu estou contando aqui numa live, a gente tem que contar mais ou menos rápido, né? Que é para não perder muito tempo, que tem bastante aqui, tem bastante pergunta aí, tá bom? Silvio Spot, nós agradecemos porque as lives começam depois dos pingos nos is. Os pingos nos is, né? Peter Samarren, as entidades da esquerda podem ser até amorais, mas percebe que os magistas de esquerda são imorais. Sim, a magia é o uso que você faz dela, com certeza, Peter. Geralmente praticam a magia buscando benefício próprio. Sim, tá? E é muito mais difícil você encontrar isso na direita do que na esquerda, tá? Pelo fato dos espíritos de esquerda não serem muito evoluídos, tá bom? Mas tem sim, tá? A magia é o que você faz dela, tá bom? Silvio Spot, ainda sobre os magos, existe uma explicação para as cores que esses adotam? Por exemplo, vermelho, esquerda, branco, direita? Não, nada disso, tá bom? Não tem. Mas o que a gente encontra mais por aí, isso é preto, esquerda e branco, direita, né? É tipo aquele símbolo do yin yang, tá? Mais ou menos isso. Mas não tem outra, né? Não tem outra. As cores, muita gente atribui, né? Mas nas literaturas mais antigas não mencionam isso não, tá, Silvio? Silvio Spot, aí tu fala do telescópio. Pois é, que frustração, cara, meu Deus do céu. Eu moro no meio de uma metrópole, né? Ali numa metrópole. Então, eu fico toda hora olhando o céu para aparecer uma estrelinha para eu poder focar meu telescópio, tá bom? Eu consigo, em alguns tempos, hoje, por exemplo, tá difícil ver. Tá? Tem poluição, tem uma série de coisas, tá? Então realmente eu consegui ver Saturno muito bem, consegui ver Júpiter muito bem, tá? A Lua é um espetáculo, a Lua olhando pelo telescópio é um espetáculo assim, é digno eu estou inclusive tentando melhorar aqui o meu celular para tirar foto pelo telescópio, né? Porque eu não tenho grana para comprar uma máquina de fotografia para você usar no telescópio custa 4, 5 mil reais. Aí complica. Então eu estou aqui quebrando o galho aqui com o meu celular para ver se eu consigo tirar fotos pelo celular e mostrar para vocês. Eu tenho muitas fotos que eu inclusive coloquei aí no Instagram do eclipse, tá? Mas é muito difícil você tirar, tem que ter muita paciência. Tá, mas o telescópio tá aí, e assim que eu posso usar, eu uso, tá? É um brinquedinho, entendeu? E tem também radioamadorismo, né? Parte de rádio, eu tô agora com um rádio aqui que eu tô regulando ele. Eu fiz um teste, ele tá chegando bem nos lugares, né? Tem um grupo aí que eu converso bastante, né? Inclusive tive que desligar porque eles estão falando aqui para burro. Entendeu? Agora eu estou improvisando uma coisa para refrigerar o rádio que ele esquenta à toa. Tá? Eu fico falando muito tempo, aí dá aquela esquentada, tá? Mas é isso aí, gente, tá? Então é isso, tá? O telescópio, por enquanto, não tem nenhuma novidade, não, tá? Porque eu ainda estou aprendendo a mexer com o telescópio, regular, que todas as vezes que eu mexo no telescópio, como eu tenho que tirar o telescópio do lugar, senão a patroa me mata, entendeu? Se eu deixar o telescópio lá. Então, toda vez que eu vou mexer com o telescópio, tem que regular. E você precisa de uma meia hora para regular ele. É um negócio terrível. Entendeu? O telescópio é bom num lugar que você fique fixo assim, tá? Para não ter que ficar regulando toda hora, tá, Silvio? Mas o telescópio tá aí, tá? É um excelente... Para mim, eu esqueço da hora, né? Eu entro para ver o telescópio 8 horas da noite, quando eu vejo já é 6 da manhã. Tá? Então, para mim, é um negócio absurdo, né? E também a fama de alienado que eu dei. Eu só fico olhando para a Lua, eu falei, a Lua é melhor do que o que se passa aqui embaixo.
Entendeu, Silvio? Peter Samhain cagaram a caracterização original com esse elfo negro, mas acredito que ainda assim a série vai ser boa, é uma mega produção. Eu vou tentar ver, tá? Eu vou tentar ver. Fred Amaral, PX ou PY? Os dois, querido, os dois, tá? PX1 Índia 2906 e PY2LZH, tá? Esses são os meus indicativos, tá bom, Fred? Tá? PX2I2906 e PY2LZH, tá? São os meus dois indicativos, tá? O PX você trabalha na área ali dos 27 MHz, né, que é a faixa do cidadão, e o PY você tem mais faixas para trabalhar dependendo da classe que você está, tá? Eu estou na classe B, eu não quero ir para classe A, entendeu? Mas não tenho muita paciência não, cara. Telegrafia é um saco, e eles fazem, para você entrar para CPY, você tem que fazer prova, entendeu? Tem que fazer prova de telegrafia. Eu não tenho mais saco para isso não, gente. Eu prefiro ficar por aqui mesmo, entendeu? Peter Samhain, Irã não foi um bom mestre, morre sem passar o conhecimento. Ele deveria passar o conhecimento para algum discípulo que o merecesse, mas ele não teve tempo, tá? Teve 3 pessoas que realmente não deixavam ele passar, tá bom? E aí, Carol, tudo bem? Beleza? Entrou na minha live, né? Graças a Deus você entrou, né? Tudo bom, Carol? Pô, muito bom ter você aqui, tá? Oi para você também. A magia é o que você faz dela, exatamente. Pois é, Carol, exatamente. A magia é o que você faz dela, né? Você pode obter coisas boas ou coisas ruins, depende de você, depende aí do seu livre-arbítrio, tá bom, gente? Depende aí do uso que você faz. E a vida é assim, né? O dinheiro é assim também. Quando o dinheiro vai para sua mão, o dinheiro é uma magia forte. Eu já falei isso para vocês. Dinheiro é um negócio, é uma magia muito forte. Você, com ele na mão, você faz muita coisa. Agora, vai do teu livre-arbítrio se você vai fazer coisas boas ou coisas ruins com o dinheiro. A magia é a mesma coisa, como se você ganhasse uma quantia em dinheiro, tá? Eu faço exatamente essa comparação, porque é quase igual, gente. É quase igual. Magia e dinheiro é quase igual. Tá olhando? Tá bom? Everton dos Santos, tudo bem? Peter Samhain, professor, como era o lado ocultista de Hitler? Isso, Peter, isso é muito folclore, tá? Porque Hitler, ele não era ocultista, ele não era muito ocultista. Eu vou ser sincero com você, gente, Hitler não era um cara muito inteligente, tá? O que fez Hitler foi as pessoas que se cercaram dele. E a vantagem do Hitler foi que ele soube usar essas pessoas que eram capazes de qualquer coisa, porque todos aqueles asseclas dele, todos eles, Goering, Goebbels, o secretário dele, como é que chamava o secretário dele? Não era o Bormann, não. Era aquele que fugiu com o avião para a Inglaterra. Oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome daquele cara. Tá? Deixa eu colocar aqui, secretário de Hitler. Esqueço sempre o nome dele. Tá? Vou colocar aqui, pelo menos vocês não vão ficar sem a. Não é o Martin Bormann. Não é o Martin Bormann. Não é. Tá? Não é o Martin Bormann. O Martin Bormann eu conheço. Não é ele. É o. Como é que é o nome dele? Vocês sabem, sabe? Eu acho que vocês sabem. Tá? Como é que é o nome dele? Não dá aqui. Goebbels, não, Albert Speer. Albert Speer foi também um cara bastante interessante, tá? Bastante interessante, um cara bastante interessante, tá? Gente, não tá aqui, tá? Não tá aqui. Não tá o nome do cara aqui. Vocês sabem quem é? Vocês sabem quem é? Ele fugiu, quis encontrar com esse sim era o ocultista do pedaço, tá? Esse cara que era o cara que lia a astrologia, né? Esse cara sim que lia isso tudo,
tá? Então esse cara que era o cara, inclusive os outros membros da roda em volta de Hitler, eles não gostavam dele, tá bom? Eles não gostavam dele, tá? Secretário Hitler. Gente, eu fico bravo quando a minha cabeça me engana. Fugiu Inglaterra. Como é que é o nome dele? Rudolf Hess. Oh, meu Deus do céu. O cara que tinha mais, assim, o cara mais ocultista desse pessoal que ficava com o Hitler era o Rudolf Hess. Inclusive ele era motivo de chacota dos outros colegas dele, do Goering, do Goebbels, do Bormann, né, de todos eles, tá? Porque ele se baseava, tudo que ele fazia em ocultismo, né? Inclusive a fuga dele para a Inglaterra, né, segundo alguns dizem que foi para negociar a paz com Churchill. Tá bom? Mas sabe-se lá, né? Tá? Silvio Sport, saiu a pesquisa que o Bolsonaro estaria na frente. Pois é, cara, esse negócio é complicado, né? Porque, pelo amor de Deus, né, não tem como não ver que o Bolsonaro está na frente. É só você olhar tudo que ocorre em volta deles, né? E tem muito site aqui que não direciona, são sérios. O Bolsonaro com certeza vai ganhar. Se não houver roubo, vai ganhar. Tá? Então acho que as pesquisas já estão começando, para não cair no ridículo, já estão começando a apresentar Bolsonaro na frente, tá? Mas isso prova mais do que nunca manipulação, né? Isso prova mais do que nunca manipulação, porque de acordo, eu vi um vídeo de um camarada que filmou um cara desse fazendo pesquisa com ele. Gente, um absurdo, para que isso? Que pesquisa, gente, já foi tempo que pesquisa ganhava eleição no Brasil. Hoje não, hoje o brasileiro está com a internet na mão, que é uma ferramenta que ele tem condição de saber em quem ele vai votar. Ele não vai atrás de pesquisa, tá? Mas já estão começando a ver isso, né? Johan entrou. João Misantropic Arte, boa noite, amigo Ailton, uma pessoa que já está desenganada pelos médicos, algum ritual ou magia para confortar ou tirar algo positivo dessa situação difícil? Sagrado Anjo Guardião é um bom ritual para você. Você pode fazer o ritual do Sagrado Anjo Guardião dedicado a outra pessoa, né? Para poder fazer com que haja um conforto, e quando essa pessoa for fazer uma passagem, que essa passagem seja tranquila, tá? Porque normalmente, se for câncer, tá? É um negócio, o câncer ele sacrifica a família e sacrifica o paciente. É uma doencinha danada. Então você fazer orações, né? Sagrado Anjo Guardião, ritual menor do pentagrama ali no quarto onde a pessoa está, para tirar todos aqueles efluxos, né? O local onde tem sofrimento atrai espíritos sofredores. Então o que você tem que fazer? Fazer rituais para você tirar esses espíritos sofredores de volta da pessoa que está ali, para que ela tenha uma qualidade melhor até que chegue a hora da passagem da pessoa, tá? Então ritual menor do pentagrama, tá bom? Um Sagrado Anjo Guardião para que esse Sagrado Anjo Guardião fique mais próximo da pessoa, para auxiliá-la melhor nessa passagem, tá bom? Porque quando há uma doença que está desenganada pelo médico, magia não resolve, tá, João? Magia, conforme você falou, você sabe disso pela tua pergunta, você sabe disso, né? Porque o que a gente pode fazer, João, é confortar mesmo, tá? A melhor coisa que a gente pode fazer é confortar, dar toda a qualidade de vida possível para essa pessoa, tá bom? Eu tenho experiências muito complicadas disso na minha família, tá? Bota pra ferver, saudade também, Carol. Canal do Lúcio entrou, e aí, tudo bem? Grande Lúcio, bota pra ferver. Hitler não era muito inteligente, verdade. Não, gente, o Hitler, muita gente atribui ao Hitler
uma inteligência, não. Hitler era um cara turrão, um cara, sabe, burrão. Ele foi reprovado na Escola de Belas Artes, ele não conseguia estudar direito, ele é um cara completamente assim. A única coisa que Hitler tinha de bom era o speech, era a palavra, era o poder de convencimento. E graças ao poder de convencimento dele, ele trouxe pessoas extremamente competentes. Ele trouxe o Goebbels, gente. O Goebbels até hoje, ele só não é patrono das universidades de marketing porque não fica politicamente correto. Mas o cara era muito bom, gente. O cara era... O problema é que ele era um psicopata. Mas o Goebbels ele era muito bom. Ele era um cara que criou diversas formas de propaganda que são usadas até hoje. Se você olhar nas eleições aqui, você vai ver que é exatamente Goebbels, tá? Uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Isso aqui está sendo feito muito seguindo a escola de Goebbels e outras coisas que o Goebbels fazia para poder aglutinar o povo com ele, tá? Ele teve o Bormann, que foi o secretário particular dele depois que o Hess foi preso. Bormann também era um cara que praticamente protegia ele das coisas, né? Então o Bormann, ele afastava o Hitler muito do convívio, né? Tá? Porque o Hitler, ele ficava sempre, o Hitler raramente você via ele perto de povo. Ele sempre ficava ele não ficava junto com o povo, cumprimentando o povo. Ele ficava longe, né? Quando ele foi ganhando mais poder, mais longe ele foi ficando do povo, né? Isso graças à segurança dele, né? Ao próprio Himmler, tá? E várias outras pessoas. O Goering era um cara, foi ágil da Segunda Guerra Mundial, né? Ele praticamente foi o líder do partido nazista quando o Hitler entrou no poder também, tá? Ele era um cara extremamente competente, né? E se olha, e todos os generais do Hitler eram excelentes generais. Por que que o Hitler perdeu a guerra? Porque ele tirou o comando dos generais e ele assumiu o comando da guerra. Então, a partir daquele momento, o Hitler só fez cagada. Você pode ver que tem muita coisa, a tomada da Rússia, a não tomada da Inglaterra. Isso foi um monte de decisões vindas do Hitler. E todos os generais que iam contra ele, ele demitia ou mandava assumir com os generais. Já o Stalin, ele foi muito mais... Stalin sim era inteligente. Porque Stalin, quando viu que ele estava tomando conta da guerra e a guerra, ele estava perdendo a guerra, o que ele fez? Opa, eu não conheço guerra, vou deixar com os generais. Foi o que ele fez. Ele deixou os generais dele tomarem conta da guerra. Ele ficou só de longe, só olhando. Entendeu? Então Stalin, o próprio Hitler, no final da vida, ele falou assim, poxa, eu devia ter feito muita coisa que Stalin fez. Stalin foi muito mais inteligente. E Stalin, as pessoas que olhavam para a cara do Stalin falavam assim, esse cara é um imbecil, é um burro, é um cara que veio lá do interior, é um caipira. O cara foi super inteligente, ele eliminou todos os adversários dele. Entendeu? Mas, sim, Hitler não era inteligente, tá, Carol? Peter Samheim, mas professor, ele foi muito inteligente para criar a estratégia da Blitzkrieg, ou eu sou enganado? Não, não foi ele que criou a estratégia da Blitzkrieg. Foi um general chamado... Oh, meu Deus! Não foi ele que criou, não. Foi o general do Blitzkrieg. Foi um general que criou os tanques, como é que chama? General da Blitzkrieg, tá? General do Blitzkrieg como é que é o nome do general? Erich von Manstein. Erich von Manstein. Esse cara que foi o pai da Blitzkrieg. O que é a Blitzkrieg? Normalmente, numa guerra, principalmente nos conceitos de guerra da Primeira Guerra Mundial, as guerras eram paradas. Você entrava numa trincheira, o outro ficava do outro lado e ficava atirando. A guerra do movimento surgiu com o aparecimento do tanque, mas ainda muitas pessoas não sabiam como utilizar o tanque. Tá? Achavam que o tanque ele tinha que ser simples apoio da infantaria. A infantaria ia na frente e o tanque ia atrás. A Blitzkrieg, o que é? É botar o tanque na frente
O tanque vai derrubando tudo e a infantaria vem atrás tomando conta, né? Então fazendo a tomada, tá? Então o que que acontece? Qual era o segredo da Blitzkrieg? Os tanques saíram correndo, feito uns doidos, os tanques saíram, chegou uma distância tão grande dos tanques da infantaria que os tanques tiveram que parar e esperar a infantaria. Então esse era o conceito de guerra. Os tanques iam fazendo rolo compressor, né? A força aérea bombardeando antes da infantaria entrar. A infantaria só fazia o trabalho de tomar o terreno. Tá? Então chamava-se Blitzkrieg porque guerra relâmpago. Inclusive, uma coisa muito importante que quase ninguém sabe. Sabe o que era distribuído para os soldados alemães para poder aguentar essa pressão da guerra, sair correndo, ter preparo físico e não dormir? Vocês já ouviram falar do remédio chamado Pervitin? Pervitin, na minha época, era utilizado muito como entorpecente, como droga. Tá? Então, o Pervitin é um remédio à base de anfetamina. Então, o Hitler drogava todo o exército dele com anfetamina para o cara ficar doidaço e sair correndo e dominando tudo. Entendeu? Então o grande vencedor da Blitzkrieg no início da guerra foi o tanque, a velocidade do tanque e a anfetamina que o Hitler dava para a guerra dele. Tá? Mas quem criou isso foi Erich von Manstein. Tá bom? O Hitler era um péssimo estrategista. Péssimo. Tá bom? Canal do Lúcio compartilhando a live. Marcelo Tarif entrou, boa noite. Peter Samhain, os ocultistas sempre são motivo de chacota para os que não compreendem. Sim, nós todos já sentimos isso na pele, né, Peter? Silvio Sport, aquela raiz mandrágora, ela existe, não é raro irmos na feira e ter de frente com a mandioca. A mandrágora, ela é parente daquela raiz que a gente come arde, como é que chama? Gente, eu tô ficando maluco, eu tô tendo... como é que chama? Aquela raiz que arde... agora esqueci. Tá, como é que chama, meu Deus? Que é muito utilizado na comida japonesa. Ela é parente da... agora esqueci, tá? Raiz que arde, meu Deus do céu. Toda hora eu esqueci. Gengibre! Tá, a mandrágora é parente do gengibre, tá bom? Você pode olhar o gengibre, inclusive o gengibre é muito confundido com a mandrágora, tá? Eles são parentes, tá bom? Aline Coelho entrou. Marcelo Tarifa, 500% de aumento da energia em Roma, brother. Pois é, cara. Entendeu? É muito complicado. Bota pra ver, Carol, Hitler era bem tosco, mas era persuasivo. Pois é, ele tinha o dom da palavra. Ele é um imbecil, mas ele tinha um dom da palavra. Tá? E foi o dom da palavra dele que aglutinou essa equipe dele, que ficou com ele. Tá? Equipe de gente boa. Tá? Quando ele começou a assumir a guerra, é que o negócio degringolou todo. Vocês podem ver, pode olhar a história da guerra. Enquanto os generais estavam no comando, o negócio foi bem. Depois que ele achou que ele é que tinha que mandar, ele foi responsável por desastres em cima de desastres na Alemanha, porque ele não aceitava mais a opinião dos generais. E quando foi feito aquele atentado contra ele, que era a Operação Valquíria, aí pronto, aí que ele começou a ter realmente raiva de general. Tá? Infelizmente, porque se ele tivesse deixado, ou felizmente, né, gente? Felizmente, né? Se ele tivesse deixado por conta dos generais, já o Stalin foi diferente. O Stalin começou a tomar conta da guerra e falou assim: opa, isso aí não é comigo. Aí ele deixou por conta dos generais. Foi a melhor coisa que ele fez. Ele só ficava acossando os generais. Ele botava 2 generais e falou: ó, o outro general, ele tá passando na frente de você. Como é que você vai fazer? E todo mundo tinha um baita de um cagaço do Stalin, que se rezasse errado na cartilha e desaparecia, então todo mundo obedecia o cara. Tá? Medição REM. Mas não tinha como vencer, professor, era a Alemanha contra o mundo. Ô Peter, olha, vou te contar um negócio. Mesmo sendo a Alemanha contra o mundo, eles custaram a perder a guerra, porque o soldado alemão, ele dava, em termos de capacidade, em termos de treinamento, ele dava de 5-0 em qualquer soldado aliado. Tá? Eu acho que se a Alemanha tomasse a Inglaterra, na história não tem si, né? Eu estou dando aqui o si. Se a Alemanha toma a Inglaterra, acabou. Não ia mais ter como. Porque a Inglaterra era a base, a Inglaterra virou a base
para os americanos entrarem e invadirem a Europa. Se tomasse a Inglaterra, não ia mais ter base para os americanos invadirem a Europa. Ia ficar muito difícil. Gente, o Japão não perdeu a guerra. O Japão pediu a paz. Por quê? Porque soltaram 2 bombas atômicas e a Rússia entrou na guerra contra eles. Porque eles, no final da guerra, eles estavam lá na China ainda, tomando conta da China. Entendeu? Eles eram poderosos ainda. E a Alemanha, ela perdeu o poder porque o Hitler simplesmente... Se o Hitler tivesse falado assim, ó, nós estamos perdendo, vamos todo mundo para Baviera, vamos fazer guerra de guerrilha. Cara, ia estar em guerra até hoje. Tenho certeza. Entendeu? Sabe assim, o soldado alemão, o equipamento alemão era muito mais superior. A única vantagem que os aliados tinham é a quantidade. Coisa, destruía 2 tanques e mandava 5. Entendeu? Tá? É complicado. Tá? Peter Samuel, Stalin foi um desgraçado, mandou até as mulheres para a guerra. Foi o único exército que mandou as mulheres para a guerra. Foi. Tá? Stalin não tinha esse negócio, não. Sabe como é que o soldado russo lutava? Tinha um monte de soldado na frente e atrás tinha a KGB. Se tu corresse da guerra, corresse para fugir, a KGB te acertava. Então os soldados russos, eles iam para a guerra com o inimigo na frente e a KGB atrás. Então não tinha como recuar, gente. Tá, tem um filme muito bacana que fala da história do Zaitsev, que era um atirador russo, que acontecia? A Rússia não tinha arma o suficiente para dar para o soldado, ele dava arma para alguns soldados e os soldados iam na frente. E tinha muitos soldados que iam atrás sem arma. À medida que o soldado da frente ia morrendo, os outros de trás iam pegando a arma do soldado da frente. Entendeu? E atrás tinha a KGB. Se você medrasse ali, você tomava chumbo. Tá? Então era essa a estratégia do Stalin. Tá bom? Um negócio complicado. Então ele não tinha esse negócio não. Era mulher, era criança. Stalin não tinha esse negócio. Tá? Peter Sam, eu vou tomar esse remédio para malhar. Quero ver agora eu não ficar forte. Não toma não, cara. Isso aí, a anfetamina, ela é considerada droga. Nos Estados Unidos tem muito traficante de anfetamina. E o primeiro sintoma do tráfico de anfetamina é cair os dentes. É um negócio cara, é um negócio bem complicado. Tá? A anfetamina é bem complicado. Peter Samuel, obrigado pela dica, professor. Eu dou uma dando dica de treino aí sim. Faz isso não, cara. Toma anfetamina não. Toma anfetamina não que você vai se dar mal. Então, toma não. Opa. Evolua Karma da Quina entrou. Bota para ver. Por essas e outras, professor, vale a citação. Políticos não são deuses, são servidores para lembrar forever. Pois é. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? O político, ele serve a gente. Isso é muito importante, né? Países como os Estados Unidos têm isso bem mantido na Constituição. We the people. Né? Eu já falei isso para vocês. A Constituição americana, ela começa com 3 palavras grandes, maior que o resto das letras da Constituição. Nós, o povo. Ou seja, somos nós. O fim, o meio, o princípio, tudo que essa Constituição tá regendo. É para nós a Constituição. Tá? Por isso que nos Estados Unidos uma revolução é muito difícil acontecer. Tá? Tirar, por exemplo, o direito do americano usar arma é muito difícil, porque aquilo está tão enfronhado, entendeu, no povo americano, que isso não vai acontecer. Já tentaram diversas vezes e não vão conseguir. Tá? Silvio Spot, o Japão raramente é lembrado como sendo parte do eixo. Pois é, mas o Japão deu trabalho, viu, Silvio? O Japão deu muito mais trabalho que a Alemanha. Porque o soldado alemão, quando viu que estava terminando a guerra, que eles iam perder, o moral começou a baixar. Os japoneses foi o contrário. Os japoneses, quando viu que estava perdendo a guerra, eles não se incomodavam em se suicidar para o imperador. Então, qual foi a razão dos Estados Unidos jogar bomba atômica no Japão? A razão foi: se eu tentar tomar o Japão, eu vou perder 250 mil soldados. Vou perder de início, de cara. Então eu não vou
jogar meus soldados no Japão porque eles estavam treinando até criança com pau e pedra para ir contra o exército americano. Eles já tiveram uma experiência muito ruim em Okinawa, que foi mais ou menos isso, tá? Todas as pessoas de Okinawa lutaram contra os americanos e se suicidaram. Porque a política era, a gente vai perder, mas vamos fazer os caras morrer o máximo que a gente puder. Então o presidente americano falou assim, não, eu não vou perder mais soldado. Eu estava no fim da guerra, tinha ganhado a guerra com a Alemanha, eu vou soltar a bomba atômica, que em vez de morrer a gente, morre eles. Entendeu? Foi por isso que tomaram a decisão, que é criticada até hoje, de soltar a bomba atômica. Mas foi uma decisão, na época, dentro do contexto, foi correta a decisão. Entendeu? Ou ele soltava a bomba atômica, ou ele ia perder 250 mil filhos de família americana, jovens. Então que morra o jovem deles. Eles não querem se render, porque ele fez várias propostas para o Japão se render. O Japão não queria. Falei, peraí, tem que acabar com essa guerra. Então muita gente fala, pô, você foi a favor da bomba atômica? Naquele contexto era necessário. E assim mesmo eles demoraram a se render, viu? Não foi assim, entendeu? Peter Samarheim, o equipamento alemão não era tão tecnológico assim, a intendência usava cavalos, impressionante. Sim, por quê? Por ser muito tecnológico, você não tinha tempo de fazer muito equipamento. Por exemplo, se você pegar um tanque Tigre, um Tiger, um Panther, você olhar o mecanismo dele, é como se fosse uma coisa de um relógio. Era extremamente sofisticado. Então a Alemanha não tinha condições de fabricar quantidades. Se você olhar o tanque Sherman americano, é uma porcaria. Né? Ele pegava fogo à toa, tanto é que as pessoas chamavam de tanque Ronson, que era a marca de um isqueiro. Entendeu? Pegava fogo à toa, era um tanque ruim, fraco, mas fizeram tanto tanque que acabaram ganhando. Entendeu? Não é que eles tinham... Eles usavam cavalo porque eles não tinham como fabricar com a qualidade que eles tinham, tá? Mais equipamentos. Por isso que eles usavam cavalo, tá? Mas foi porque eles não tinham poder, industrial contra os Estados Unidos da vida. Entendeu? Bota pra ver, Carol Amador, Stalin realmente era medonha. Stalin era, gente. Eu aposto que a Rússia não tinha feminista. Não, tinha, porque o regime de esquerda, né? O regime... O que acontece? Bom, isso é uma boa história para contar. Quando surgiu o comunismo na Rússia, as mulheres, então, o feminismo ganhou. Tá? O próprio Lenin estabeleceu o feminismo como lei lá na Rússia. Começou a dar muito problema. Problema de família, problema de mãe solteira, de marido, de mãe que não queria ter o filho, mas não queria casar, como é que ia sustentar o filho, deu muito problema. O que o Stalin fez? Vamos acabar com esse negócio de feminismo aqui, vamos voltar, manter as mulheres em casa cozinhando, seria a teoria do Stalin. Mas a necessidade da guerra, muita gente morrendo, e falou assim, opa, vamos usar a mulher também. Vamos usar, não tem esse negócio. Os Estados Unidos também usaram as mulheres, mas de forma diferente. Eles mandaram na frente de batalha os homens e lá nas indústrias, fabricando tanque, fazendo armamento, ficavam as mulheres. Entendeu? Então por isso que os Estados Unidos teve esse poderio de indústria muito grande, porque ele colocava as mulheres, que são em maior número que o homem, sempre foi, tá? Para trabalhar no armamento e botar os homens na linha de frente. Já na Rússia, não. Na Rússia, Stalin teve realmente que botar porque... Tá? Bota Ferreira, tá louco, forte da anfetamina. A anfetamina é um veneno desgraçado, né? Peter Samarheim, desisti de tomar, eu quero manter os dentes. Bota TV, Carol Amador, povo quem elege, eles que precisam de nós. Exatamente. Silvio Spott, Hitler dos ditadores, o mais biografado? Sim, sim, infelizmente, tá? Porque o Hitler, o Hitler não tá com essa bola toda, gente. O Hitler criou um regime que não tá com essa bola toda. Um líder que deveria ser biografado era Stalin. Stalin, ele foi muito mais carniceiro que Gengis Khan, qualquer outro líder da história. Stalin bateu de muito. Até pouco tempo existia na Rússia campos de concentração. Tá? Hoje o Putin está voltando com um campo de concentração, que são chamados de gulags. Para você ter uma ideia,
Eu li um depoimento de um rapaz russo que foi internado em Gulag. A fome era tão grande, sabe o que eles faziam? Eles comiam, eles eram antropófagos, comiam as pessoas que morriam e pegavam as mulheres, gente, cortavam a panturrilha e os seios das mulheres para servir de alimento. Isso raramente você vai ver. Então apareciam diversas mulheres sem seios e sem a panturrilha, né, aquela parte de trás da perna, cortada para servir de alimento para as pessoas. Isso para não matar as mulheres. Gente, as histórias dos gulags, dos campos de concentração, do Stalin, são terríveis. E as pessoas mostram os campos de concentração dos nazistas, que foram terríveis também, tá? Não vou dizer que não são, eu não estou aqui passando a mão em ninguém, que é tudo lixo, tá? Mas foram terríveis. Como biografia, o Stalin era muito pior, gente. Muito, muito pior. Mas há um movimento passando a mão em cima do Stalin, né? Há um movimento muito grande. Eu li um livro agora que eu joguei o livro fora, gente. Que eu pensei que ia ser uma baita da biografia do Stalin, o cara enchia na bola do Stalin. Ora, gente, pelo amor de Deus, né? Só se for o cara... Tem gente que lê aquele livro e acha que foi verdade. Entendeu? E realmente isso é um negócio que não dá para você... Não dá para entender, gente. Não dá para entender, tá bom? Porque Stalin foi assim... Ele era muito mais inteligente, porque o Stalin, quando sumia com alguém, ele tirava da fotografia. Era muito interessante. Tá? Ele tirava da fotografia. Tá, ele tinha lá a fotografia que ele tinha um cara lá do lado dele, mas quando ele sumia com o cara, tá? O cara desaparecia da foto. Cara, o Stalin foi assim, a encarnação do capeta. Encarnação do capeta. E frio calculista. Tá? Foi assim um negócio terrível. As histórias que eles contam, gente, dos gulags, dos campos de concentração russos, soviéticos, né? É um negócio terrível. E a China ainda mantém. Isso ainda até hoje, tá bom? Mantém até hoje. Gente passada que nós desse povo. Pois é, Silvio Esporte. Aí, depois de 191 anos, o coração de Dom Pedro está de volta e pouco se fala disso. Uma importante homenagem aos 200 anos. Sabe por quê? Há um movimento muito grande de matar a cultura brasileira para poder reconstruí-la. Né? Matar os heróis, né? Acabar com toda a nação, gente, toda a grande nação, ela é feita de heróis. Tá? Então o que eles estão fazendo com a nossa nação? Tirando os heróis da nação para botar os heróis deles. Entendeu? Isso é um problema muito sério. Tá? A comemoração de 7 de setembro deveria ser uma comemoração de todos. Não só da direita, da esquerda também. Porque a gente vive no mesmo país. Entendeu? No mesmo país. Mas estão querendo sacanear a comemoração do 7 de setembro. Estão querendo sacanear essa coisa maravilhosa, essa homenagem maravilhosa que Portugal fez com a gente. Foi de trazer o coração do Dom Pedro para a gente. Entendeu? Infelizmente, gente, não dá. Se é nos Estados Unidos, se é no país da Europa, meu Deus do céu, ia ser um negócio, sabe, assim, absurdo. Tá? E isso acontece aqui no Brasil, infelizmente. Bota pra ver, Carol Mardol. Professor, e olha que quase desbloquearam meu comentário que eu tava com nojo dele. Gente, censura, muita censura, né, né, Carol? Tá complicado, viu? Hoje no Brasil tá complicado, tá? Peter Sam, a gente tem que saber filtrar o que se lê para não ler lixo literário. Sim. Esse é o grande tchan, gente. A internet está aí. A internet tem muita informação, mas também tem muita porcaria. Então o que você tem que fazer? Olhou uma informação na internet, vai atrás da informação para saber se a informação é verdadeira. Isso é muito importante. Tá? Então é isso só que nós temos que aprender a fazer. Tem uma informação, qualquer uma, desconfia. Vai lá e vai atrás e procura se realmente... Tem muito texto atribuindo texto a autores, né? Que se você for fuçar, você não acha. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, já são 21 horas, né? Já passou aí
o tempo da nossa live. Eu tô ficando rouco. Quando eu falo muito, começo a ficar muito exaltado, né? Porque eu gosto de falar sobre essas coisas, aí eu vou perdendo a voz. Tá bom, gente? Pessoal, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Agradeço imensamente, tá? Carol, que estava sumida, apareceu de novo. Muita gente aí no canal, tá? Eu já falei para vocês que eu amo vocês de todo o coração, tá? E espero vocês, então, na próxima live que a gente tem no YouTube todas as quartas-feiras e aqui no Instagram todas as quintas-feiras, tá bom, gente? Tá? Bota pra Fefe Carol, manda consulte na internet, somos privilegiados. Antigamente tinha que nos deslocar para a biblioteca, exatamente. Tá bom, gente? Peter, vida longa e próspera para você, vida longa e próspera para todos vocês do canal, tá? Vida longa e próspera, Ailton signing off. Um abraço e um beijo para todos.